Parabéns pra gente. Parabéns pra mim, parabéns pra Nininho, que tá ali do lado da câmera, tá ali atrás da câmera. Hoje, 18 de maio, aniversário de 4 anos, nosso Cangaço na Literatura, e não teria como não começar a nossa noite com uma palestra de outra pessoa. Será a minha primeira apresentação hoje aqui. E se vocês assistiram ontem, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, esse feedback do que vocês acharam. E na nossa descrição está o programa de ontem. Assista o de ontem, assista o de hoje também. E hoje nós teremos 3 palestras incríveis. Nossa primeira palestra será comigo sobre a literatura do cangaço, que é a importância muito grande dentro da nossa literatura, contando um pouco da história dela desde o século XIX até agora, século XXI, com as novas publicações. Nós teremos também na sequência o rastejador de cangaceiros na década de 60, o Humberto Mesquita, grande Humberto, hoje morando residente lá em Paris, na França, vai falar um pouquinho como foi encontrar esses cangaceiros na década de 60. Vai ser uma palestra fantástica. E por fim, nós teremos um bate-papo com esse cabra bom, cineasta de primeira, uma pessoa ímpar e muito amiga aqui no nosso canal, que é o Tim Carvalho, né, que ao lado de Pai Neném traz muita alegria aí no YouTube, e os filmes dele são fantásticos, e também está na produção de um grande filme, e ele vai falar um pouquinho aí no programa. Valeu? Então, assista nossas palestras e no final teremos o sorteio do segundo livro nessa segunda noite e a noite do aniversário, porque hoje é dia 18. Valeu, gente. Tchau. Fiquem aí com as palestras. E aí, amigos do Cangaço na Literatura, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem. E mais feliz ainda por estar hoje aqui com vocês, lado a lado, conversando um pouco sobre cangaço no nosso simpósio, primeiro simpósio do cangaço na literatura. E não tinha como eu não falar algo que tem uma relação muito grande com o nosso canal, que é a literatura. Então, assim, eu como escritor, eu escrevo livros, viu, gente? Viu, meninos? Eu escrevo livros e publico e vendo para vocês. Então, assim, eu estou nessa linha de frente da literatura, por isso acabei escolhendo esse termo, né, literatura do cangaço, para a minha palestra. Então, só mostrando aqui, eu tenho outros 2 ambientes, né? Aqui na sala tem alguns livros, lá no outro quarto tem alguns outros livros, tem um monte de livro no chão também, tem mais livro ali na outra estante, mas aqui praticamente o básico do lugar da minha pesquisa é lá no fundo, que tem uma série de livros sobre o cangaço, que não vem ao caso agora, e aqui, ó, pode dar uma olhada, ó. Aqui tem livro, não só sobre cangaço aqui, mas muitos livros sobre a cultura nordestina, muito mais sobre a literatura nordestina. Tem quadrinhos aqui que eu gosto muito e tem outra seção aqui de livros. Então, uma das perguntas que mais me fazem sobre a literatura, sobre livros, é: o que é ser um escritor? E eu sempre digo que para se escrever bem, ou escrever algo que realmente tem uma função, é necessário que se leia muito. E parece até um conceito bobo, né, de ler muito. Porque, gente, para você escrever um livro, por exemplo, por mais ficcional que ele seja, você tem que ter um conhecimento sobre aquilo ali. Por exemplo, José de Alencar escreve o Guarani, ele tem que ter pelo menos um conhecimento mínimo sobre os acontecimentos do Brasil, não é, gente? A questão do índio, a questão da localização, por mais que o próprio Franklin Távora tenha criticado muito isso, no caso, porque o Franklin Távora defendia muito, já no século XIX, nesse período inicial da literatura do cangaço, o Franklin Távora defendia muito que o escritor, pesquisador, ele tem que ir in loco para saber as coisas. Ele criticava o fato de José de Alencar não ter ido in loco para escrever, por exemplo, O Gaúcho, que é um livro muito bbom, se vocês puderem ler, vocês leiam, do José de Alencar. Então, até
o Franklin Távora escreve um livro criticando José de Alencar e os outros livros, principalmente o Gaúcho e o Guarani, mas isso aí é um outro caso, que aí eu vou chegar daqui a pouco para falar de Franklin Távora, que ele começa essa literatura do cangaço. Eu teria que ter umas 3, 4 horas, eu não tenho aqui com vocês, para falar de tudo que eu tenho aqui, de todos os livros aqui. Só essa coleção aqui do padre, né, do padre Frederico Bezerra Maciel, que é Lampião e Seu Tempo e Seu Reinado, seria uma hora só para falar de cada livro desse aqui, para vocês terem uma ideia. Então, assim, não tem como a gente fazer. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, por que você não falou daquilo ou disso em determinados programas? Então, o que é que acontece? Eu separei um nicho, que é a literatura do cangaço lampiônico. Obviamente que não são todos os livros que foram lançados sobre Lampião. Não foram todos os livros. Ou seja, eu separei aqui alguns livros que eu acho importante. Aí começa essas brigas de canudos, começa a citar personagens agregados ali a Antônio Conselheiro. Aí você começa a sair nos jornais cangaceiros como Antônio Silvino já no século XIX, final do século XIX, citando Antônio Silvino. Logo depois você começa os jornais a falar sobre banditismo em outros. Coloca assim nos jornais, gente, justamente porque há uma importância muito grande dos jornais nessa literatura inicial. E eu vou falar daqui a pouquinho o porquê disso. Então as pessoas começam a ter, principalmente lá do Rio de Janeiro, até essa ideia, essa ideia do Nordeste pela ótica dos jornais, principalmente porque muitos jornalistas vinham para cá para o Nordeste fazer coberturas, como aconteceu no período lampiônico, na década de 30, onde Vitor do Espírito Santo, o Melquiades da Rocha vieram para cá para fazer essa cobertura e passar a visão deles sobre o caso, como também aconteceu com Euclides da Cunha no final do século XIX, onde leva lá para o sul essa ideia. Então nós temos aqui, no princípio, no final de um romantismo para um realismo lá com o naturalismo, lá com Franklin Távora. Você passa para um pré-modernismo dentro dessa questão aqui de Canudos, e aí depois você vem para um modernismo que aí já começa a fase regionalista, com tantos outros escritores regionalistas. E não para, principalmente não para. Lampião ele foi muito biografado, primeira biografia de Lampião em 1926, vai passando livros, em 34 tem outro livro biográfico do Lampião que é fantástico, que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, e o tempo passa. Quando o Lampião morre, o Corisco morre, o cangaço é dado como acabado, aí começam realmente as pesquisas e o lançamento de livros, e se estendem até hoje, nesse exato momento que eu estou falando aqui para vocês. Essa semana eu recebi livro publicado, que eu vou inclusive mostrar para vocês, sobre Lampião. Então Lampião é muito estudado, é muito biografado, e eu não teria como não separar aqui para vocês, né? Sempre mantendo aqui a desorganização. Não sei vocês, mas eu sou bem desorganizado com relação a livro. Tem gente que coloca seguindo tamanho, cores, tempo, idades, e eu não vou fazer isso, óbvio. Então assim, ó, vou mostrar alguns livros para vocês. Tá aqui na minha mão o Cabeleira, do Franklin Távora. Primeiro livro, aqui é a primeira edição. A maioria dos livros é a primeira e segunda edição. O primeiro livro a mostrar para você que está fora do que eu separei aqui, que é o Franklin Távora, primeira edição de 1876 e tal. Então eu deixo aqui ele separado só para citar. Em 1876, Lampião não tinha nascido, obviamente. Então não tinha como citar ou colocar Lampião junto. E o romance do século XIX fala do século XVIII. Entendeu? Fala do século XVIII. Assim como nós temos alguns outros livros do século XIX que retratam o século XIX, início do século XIX, final do século XVIII, como por exemplo Pedro Espanhol. É um livro que é interessante, que fala sobre isso. Vamos lá, gente. Vou falar de alguns livros aqui. Está aqui Lampião, de Ranulfo Prata. Aqui, ó, a editora Ariel, Lampião de Ranulfo Prata, 1934, primeira edição. Ó,
Tá aqui, o livro tá aqui até, pertence a Josias Nunes, que foi o seu antigo dono, foi comprado numa coisa. O interessante é que esse livro aqui do Lagartense Ranulfo Prata foi um livro que foi 4 anos antes da morte do Lampião, que ele foi publicado. E o interessante é que esse livro é cheio de fotografias. Um livro cheio de imagens, cheio de fotografias. E conta em forma de súplica a questão do cangaceirismo, do banditismo dentro aqui do nosso estado, que tem uma participação muito grande aqui dentro do estado. Fala aqui de Ribeirópolis, Capela, vários outros lugares. E é um livro assim de uma grande importância. Ele foi reeditado várias vezes. Algumas pessoas dizem que Lampião tinha um dele todo cheio de anotação no seu bornal na hora de sua morte. Eu não posso confirmar isso porque eu nunca vi. Nós temos aqui outro livro que eu gosto muito, já fiz muito programa sobre ele, que é Bandoleiros das Caatingas, do Melquiades da Rocha, que inclusive esse livro é baseado nas reportagens do Melquiades logo após a morte de Lampião. Melquiades sai no mesmo dia mesmo da morte, chega no dia seguinte a Santana do Ipanema e começa a relatar tudo o que ele viu, se estende até a Fazenda Patos, família de Lampião na região, que ele conseguiu encontrar a irmã de Lampião na região, e acabou construindo o seu livro ainda no final da década de 30. Então, terceiro livro aqui, que eu vou colocando na sequência, Como Dei Cabo de Lampião, de João Bezerra. Aqui já está a visão de João Bezerra dos fatos acontecidos. Aqui eu estou na mão a segunda edição, cheia de imagens, cheia de imagem. Contém 50 gravuras. O negócio aqui é tão fantástico que o próprio livro já diz que tem 50 gravuras no livro. Então assim, essa edição, eu não tenho a primeira edição, que é muito rara, mas está aqui a edição contando a versão e a posição de João Bezerra sobre os acontecimentos na Grota do Angico e o que aconteceu logo depois e algumas coisas antes, como tipo o primeiro encontro de João Bezerra com o Lampião. Vamos lá. E a Mauri, aqui, aí é escrito pelo próprio João Bezerra, né? A Lampião, as mulheres e o cangaço, a importância que tem a presença feminina das mulheres no bando de Lampião. Tá aqui um livrão, gente, quem puder ter mesmo. E é importante para você ver como se deu a entrada, o papel de cada uma dessas mulheres mais importantes no cangaço lampiônico, por assim dizer. Ele vai falar, inclusive, Sertanejas e Antônio Silvino, Luísa e o Cabeleira. Inclusive, a Mauri define Luísa do Cabeleira nesse livro como a primeira mulher a ingressar no cangaço. Mas lembramos que Luísa é uma personagem fictícia de Franklin Távora. Mas então não existiu uma Luísa, aí só quando vocês pegarem o livro do Cabeleira que vocês vão saber que existiu, ou se existiu ou não. Vamos lá. Outro livro aqui, sergipano, ó. Lampião, o Último Cangaceiro, de Joaquim Góes. Tá aqui a capa dele. Acho que hoje é o livro mais raro que eu tenho, porque ó, autografado pelo Joaquim Góes. Tá aqui um dos livros. Ele estava até recentemente, gente, é uma fortuna para ser vendido no Mercado Livre. Esse livro que fala justamente a pesquisa do Joaquim Góes, que ele esteve na Grota do Angico depois dos acontecimentos, então ele vai falar o que ele viu lá no chão, etc, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo ele teve contato com a família de vários cangaceiros, principalmente com a da Maria Bonita, e aí ele traz nesse livro aqui. Gente, vocês perceberam que são livros com informações praticamente primárias, né? Aqui, ó. Outro livro muito bom, No Tempo de Lampião, de Leonardo Mota, um livro extremamente raro. Essa é a segunda edição de 1967. Foi me presenteado por João Dantas, lá em Campina Grande. Gente. O livro tá novo. Um dos melhores livros sobre o Lampião que eu já li. Viu? Tá aqui a dica. Não só olhar o lado de Lampião, mas também olhar o lado das volantes. Aqui está um livro muito bom, da Mário Lourdes Ferraz, O Canto do Acauã, que vai tratar a luta das volantes contra os cangaceiros, das memórias de Manuel Flor. Está aqui a segunda edição, cheia de fotografias, imagens fantásticas aqui. Viu? Está aqui um livro que trabalha isso. Outro livro interessante sobre Lampião é Capitão Virgulino Ferreira,
Lampião de Nertan Macedo, está aqui para vocês verem. É um livro importante, já foi reeditado várias e várias vezes esse livro. Então o fato dele ter sido reeditado várias vezes mostra justamente a sua importância. O Nertan Macedo, ele escreveu livros sobre Volta Seca. Ele é como eu gosto muito de biografias, como eu vou mostrar a vocês aqui. Então ele escreveu livro sobre Volta Seca, ele escreveu livro também sobre Lampião, está aqui. Ele escreveu livro sobre Senhor Pereira e etc. Está aqui, Nertan Macedo. 2 livros de minha autoria, o Volta Seca e o Zé Baiano. Por que você está falando deles, já que eles não são Lampião e você disse que ia falar sobre Lampião? Como os dois foram cangaceiros do bando do Lampião, tem muita informação voltada à Volta Seca e Zé Baiano que indiretamente acaba falando do Lampião. Então, essas informações, como por exemplo, livros regionais, tipo um livro sobre Frei Miguelinho, a cidade de Frei Miguelinho. Ó, tá aqui, história da cidade de Frei Miguelinho. Vai falar sobre Antônio Silvino, por quê? Porque ele foi preso lá. Então, assim, livros regionais como esse, que não são diretamente sobre o cangaço, ou diretamente sobre o Lampião, o Antônio Silvino, Jesuíno Brilhante, como por exemplo um livro sobre Patu, vai ter alguma coisa sobre Jesuíno Brilhante. Então assim, esses livros são de grande importância para você pesquisador, para você que está querendo escrever, é muito importante vocês terem essas referências. Livros mais novos, por exemplo, Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço, de Frederico Pernambucano de Melo, que foi publicado agora em 2019, deve estar na sua 4ª reimpressão. É um livro muito importante porque traz informações novas e as pesquisas. Por quê? Nós temos que entender que a história ela não é intacta. A história foi uma só. Mas existem descobertas, existem debates que são tratados. Justamente temos que ter uma cabeça um pouco aberta, muito aberta, para dizer sim e para dizer não. E está aqui um livro, no mínimo, curioso e que foi muito polêmico quando ele foi lançado e até hoje levanta debates porque ele traz a confirmação de quem deu o primeiro tiro em Lampião, na Grota do Angico. Então vocês têm que ler para saber a opinião e o ponto de vista de Sandes, Sebastião Vieira Sandes, e de Frederico, que traz essa informação para a gente. Literatura de cordel, principalmente, eu acho que é a literatura que mais traz ideias sobre Lampião. Mas muita dessa literatura é ficcional. Chegada do Lampião no Inferno. Ninguém viu Lampião chegando no Inferno para fazer o livro, né, de cordel. Mas existem alguns, como esse do João Firmino Cabral, tá aqui, ó, um bom livro. Lampião, o Herói ou o Bandido, né? Tá aqui, ó, um livro enorme de cordel, já faleceu, seu João Firmino, que é itabaianense aqui da minha cidade, e já escreveu outros cordéis. Ele deve ter escrito mais de 300 a 400 cordéis, e tá aqui a literatura de cordel, que é muito importante. Eu pretendo um dia ainda fazer toda a história da literatura de cordel de Lampião, ou seja, a literatura de cordel lampiônica. Por fim, faltando 2 aqui, só para 3 no caso, para mostrar a vocês, temos a literatura ficcional do Lampião, da Victoria Shore. Ela é estadunidense, Os Últimos Dias de Lampião e Maria Bonita, que é uma história ficcional, mas baseado nas histórias reais que ela conseguiu coletar aqui no final da década de 80 e início da década de 90, quando ela esteve aqui no Brasil. Então tem muita coisa real da história, mas também tem muita coisa ficcional, alguns debates, alguns diálogos, algumas passagens que ela acaba criando, e isso não tira a beleza do livro, porque nem tudo é documentário. Então é como se você quisesse exigir que Senhor dos Anéis fosse real, que tivesse existido tudo que tem lá no livro Senhor dos Anéis, e o fato de não ser real, de não existir um Frodo, de não existir um Anel, de não existir Mordor, tira a beleza do livro Senhor dos Anéis? Não, de forma alguma. Então é mais ou menos esse ponto de vista que eu trago aqui para vocês. Na penúltima posição, foi o livro que chegou essa semana. Olha a grossura do livro, ó.
É aqui onde eu digo que há a importância da literatura dentro dos jornais, ou seja, o Luiz Rubem ele traz justamente, nesse caso aqui, nem tanto, mas também ele coleta Lampião e seus cangaceiros de 1920 a 1940, caderno de anotação. Aqui tem o nome de cada bando em cada ano que se passou o cangaço lampiônico, tem fotografias coletadas deles, quero agradecer também a referência aos meus livros, ao meu trabalho que está aqui. Então, assim, é uma importância muito grande essa coleta de informação dentro dos jornais e revistas e livros da época, como faz o Luiz Rubem, viu? Tá aqui. E por fim, fotografias. Existem vários álbuns de fotografias que também caem dentro da literatura. Eu acho o mais importante é esse, Iconografia do Cangaço, do Ricardo Albuquerque. Tá aqui. Que é um livro que traz as fotografias do Benjamin a Abraão. O próprio nome fotografia já está dizendo, escrever com a luz. Então tá dentro aí da nossa literatura. Tá aqui um pequeno resumo, gente. É isso aqui, é tipo, isso aqui é 1% do que já foi, menos de 1%. 0,5% do que já foi publicado em cordel, em literatura, em jornais, monografias. Para cada segmento dá para fazer um programa, dá para dar um debate aqui com vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que a gente falou aqui, né? E que a gente faz no canal e o que a gente falou aqui hoje, mostrar um pouquinho para vocês desse conhecimento que deve e merece ser compartilhado, viu? Obrigado mesmo. Espero que estejam gostando das palestras que nós estamos tendo. Espero que vocês gostem da próxima palestra que vai acontecer agora, né? Logo em seguida. Temos mais 2 palestras logo em seguida. Valeu, gente. Tchau. Obrigado aí por estar assistindo a gente. E amanhã e quinta, né? E sexta-feira também tem mais, né? Hoje, terça-feira, dia 18 de maio de 2021, aniversário de 4 anos do nosso cangaço na literatura. Valeu, gente. Parabéns. Parabéns a nós todos. Valeu. Meus amigos, minhas amigas, amantes do cangaço, estamos aqui para conversar, para bater um papo com vocês sobre o tema que me foi proposto a fazer nesse primeiro simpósio que comemora 4 anos de existência desse canal, o Cangaço na Literatura, que é um espaço vigoroso na divulgação deste assunto, desta página linda da história do Brasil. E como o meu tema é rastejando o cangaceiro, bem a propósito de um trabalho que fizemos em 1968. Mas eu vou contar essa história para vocês. Como é que começou? Eu estava em atividade como jornalista na TV Bandeirantes. Eu era editor de jornalismo na época do Alexandre Cadum, titular da Notícia, etc. Tá? Isso foi em 1967. Uma moça muito bonita foi à TV para dar uma entrevista. Nós marcamos uma entrevista que era sobre o cangaço, assunto de cangaço. Quando chegamos lá, nos deparamos com uma moça muito bonita falando de cangaço. Uma coisa assim, um pouco desconexo, apesar de que no cangaço tinha Maria Bonita, né? Bom, ela deu uma aula nesse programa, deu uma aula de cangaço. O programa, o entrevistador era o saudoso Júlio Lerner. E quando terminou a entrevista, nós já saímos, eu comecei a conversar com ela. E ela toda empolgada, falando, chateada, porque nós vivíamos uma época de ditadura militar, que era um negócio complicado demais, mas o assunto era cangaço. Aí ela disse que ia defender tese sobre cangaço, que ela estava pretendendo escrever um livro sobre cangaço, e pretendendo alongar seus trabalhos. Eu comecei a me empolgar com a história, né? Porque aí é um jornalista.
Aí eu falei, olha, Cristina, eu gostaria de conhecer mais, tá? Vamos conversar. Ah, mas eu estou viajando amanhã para o Nordeste, mas quando eu voltar eu quero conversar contigo. Ok. Foi quando ela voltou. Eu, por curiosidade, eu fui começar a mexer com o assunto também, mexer mais profundamente, comecei a ler alguma coisa, porque eu senti até necessidade de conversar com uma pessoa que entendia o assunto, saber um pouco do assunto, isso é próprio do jornalista, não é? Quando a Cristina voltou do Nordeste, onde ela já estava fazendo trabalho, já estava pesquisando, etc., nós marcamos uma reunião. E começamos a conversar e bater papo, e a coisa foi num crescendo, não é? Aí ela falou, Mesquita, pô, você é jornalista, você conhece a Maria Isaura Pereira de Queiroz? De nome, sim, quem é que não conhece a Maria Isaura de nome? Lógico. Pois é, ela é minha amiga e nós vamos fazer uma pesquisa no Nordeste. Você se interessaria em nos acompanhar? Eu digo, claro, com o maior prazer. Então, marquei, tirei até férias para ir para o Nordeste, certo? Antes de ir para o Nordeste, eu morava na rua Minas Gerais, certo? Em São Paulo. Ficava a 50, a 100 metros da casa onde morava quem? Sérgio Buarque de Holanda. Bom, ele era o orientador da Cristina. Aí ela me pediu para conhecer, vamos lá conhecer, tá? Eu fui conhecer o Sérgio Buarque de Holanda. Aí fiquei assim, extasiado com o papo, com a palestra, um homem inteligentíssimo, né? Ficou depois conhecido como o pai do Chico Buarque. São coisas da vida. Bom, mas de qualquer maneira, batemos um longo papo. Ele falou do livro dele, Raízes do Brasil, que fala sobre a questão, a colonização brasileira, com muita crítica a Portugal, enfim. Isso foi criando em mim uma vontade cada vez maior de me aprofundar nessas questões, porque ele falou dos combates, das revoltas que existiram no Brasil, enfim, tá. Ok. Bom, o que é que fizemos? Fomos para o Nordeste. O meu Nordeste, que eu já conhecia, mas na época que eu morava no Nordeste, pouco. A única coisa que eu me lembrava do Nordeste é que meu pai falava de um tal de Antônio Silvino, que ia lá no armazém onde ele era gerente, em Campina Grande. Aí ele falava, ele era um cara muito interessante, nem parecia cangaceiro. Ele era, assim, parecia um diplomata. Ah, é? Ficava por isso mesmo. Bom, mas era a única coisa que eu tinha ouvido falar naquela época. Mas depois, lógico, comecei a me interessar. E o jornalista é um bicho metido, que quando começa a se interessar, ele vai atrás, pesquisa, busca, e não quer ficar sem ter informação para discutir o assunto. Bom, viajamos para Paulo Afonso. Minto. Primeiro para Santa Brígida. E para Santa Brígida nós fomos juntamente com a Maria Isaura Pereira de Queiroz e a Cristina Mata Machado. Nós fomos num fusquinha que chamava Cangaceiro. Foi de Fusca, fomos de Fusca. A Maria Isaura não, a Maria Isaura já tinha ido de avião, mas nós fomos de Fusca. Também para apreciar as paisagens, etc. Essa coisa toda. E também para ter no Nordeste acesso a outros caminhos além de Santa Brígida. Apesar de que em Santa Brígida eu conheci... O Beato conheci, não, porque ele tinha acabado de morrer, tinha morrido há pouco tempo, o Pedro Batista, mas conheci a história dele, fui na casa dele, tá? Aí me falaram, não, aqui a Maria Bonita morou aqui, e tá, aí me contaram a história. Você vê como o cangaço foi entrando na minha vida, parecia que uma brincadeira, mas toda hora chegavam mais coisas. Bom, aí, o que nós fizemos? Aí, de lá nós fomos até a Bahia, onde a Dadá já existia, já estava lá, tranquila, tá? Mas meio escondida também. Porque aquele pessoal não gostava de falar de cangaço, tinha um medo que se pelava. Era uma coisa maluca, uma coisa de doido, ninguém. Eu vou contar as outras histórias, vocês vão entender. Bom, aí o que fizemos? Fomos lá na casa da Dadá, fomos no museu Nina Rodrigues,
Encontramos lá com o Estácio Lima, que era o diretor-geral do museu, e era um lobrosiano de marca maior, que achava que era o criminoso nato. Isso já vinha desde Nina Rodrigues, certo? Todos eram lobrosianos. Muito bem, mas eu me lembro que eu falei para ele, quando entrei no museu, eu vi aquelas cabeças de cangaceiros lá, e eu falei, mas isso é um espetáculo dantesco, doutor Estácio. Que isso? Aí ele ficou assim, jornalista, tá, aquela coisa. Num momento ele me chamou num canto e falou, olha, isso aqui é porque se não existisse aqui, até hoje os cangaceiros estavam vivos, porque o povo não aceita a morte de seus mitos, etc. A história que eu conheço é outra, mas o senhor está me contando essa, eu vou considerar como uma história verdadeira, porque me contaram que vocês tinham a intenção de fazer um estudo em cima. Não, isso foi o que nós colocamos, mas na verdade o primeiro grande problema era esse. Ok, Bahia, interior, conheci lá o Labareda e o Saracura, que trabalhavam neste museu. Então foram os três, Dadá, Saracura e Labareda. Com a Dadá é uma pessoa maravilhosa, batemos papo. E aí começamos, e a Cristina tinha uma mania, não, tinha uma coisa muito importante nela, que ela se empolgava e começava a falar do cangaço com empolgação tal, que as pessoas começavam a mudar. Eu mudei em cima disso também. E ela começou para dar, porque você é a história do Brasil, você é importante, seu marido foi uma pessoa importante, e por isso que aí começava aquela história toda. Ok. Santa Brígida, então, mas voltando a Santa Brígida, nós fizemos as pesquisas, a Marisaura Pereira de Queiroz queria fazer uma pesquisa que era sobre o comportamento do homem do campo. Conhecemos algumas coisas, ficamos algum tempo, e quando acabou a pesquisa da Marisaura, eu resolvi, bom, eu estou de férias, vamos rodar por aqui. Aí fui para Angico. Aí a doutrinação foi total, porque aí eu comecei a ver a história presente ali naqueles lugares, enfim. Depois nós fomos para o sertão, comi jabá, comi carne seca, aquela coisa toda. E o sertanejo, quando falava de Lampião, também nós estávamos lá conversando e falando sobre Lampião, sobre o cangaço. Lampião, quando a gente fala Lampião, porque Lampião foi a figura mais expressiva do cangaço, naturalmente, né? Mas falamos bastante sobre tudo, e eles contavam, alguns diziam que foi um momento difícil, que era difícil, outros elogiavam o Lampião, e diziam que era cabo baixo, aquele sim, precisava ter um hoje e outro, etc., aquela coisa toda. Voltou para São Paulo. Aí foi quando a Cristina disse, olha, eu acho que aqui em São Paulo, pelo que eu sei, existem cangaceiros, eles estão escondidos por aí. Falei, vamos à caça. Ok. Aí saímos à procura dos cangaceiros em São Paulo. Bom, o primeiro deles foi o Zé Sereno. E como foi? Foi uma coincidência. Eu estava ali perto da Universidade de São Paulo, da USP, num barzinho que o pessoal ficava, aquele pessoal daquela época, os contra-revolucionários, os caras contra a ditadura, estavam todos ali. E a gente sentava mais para tomar cerveja do que para falar de ditadura. A grande verdade era essa. Mas também discutíamos. E eu conheci lá um cara chamado Wilson Ribeiro, que trabalhava na USP. E quem era o Wilson Ribeiro? O filho do Zé Sereno e Sila. O filho que estava lá com eles, né? Aí, alguém falou para mim, você sabe que o Wilson é filho de um cangaceiro? Aí eu estava brincando. Olha como a coisa chega na gente, vai chegando, vai empurrando para dentro de mim, e eu fui começando a me empolgar cada vez mais com o cangaço, naturalmente. Aí eu falei, Wilson, tá, mas como é que é o nome do teu pai? Tá? Ele falou, olha, meu filho, eu não quero falar mais nisso, porque meu pai não quer falar, minha mãe não quer falar. Eles, olha, você nem devia estar sabendo isso, porque você é jornalista.
E jornalista é um bicho chato nessas horas, você agora vai querer de qualquer forma. Ah, ô Wilson, que é isso, tá? E ficamos conversando, batendo papo. Eu até fui jogar bola com ele depois, lá na USP, na universidade. Criamos uma raiz e eu sempre insistia. Aí ele falou um dia para mim, olha, para dizer a verdade, o meu pai é o Zé Sereno. Aí eu falei, Zé Sereno, alguém já me falou. Ele não é casado com a cangaceira? Minha mãe é a Sila. Mas os dois estão aqui? Estão. Mas eu não me inscrito. É difícil. Eles não querem falar. E é difícil. Meu pai trabalha numa escola. Ele cuida de criança. Se o dono da escola souber que ele tá nisso, é demitido. Então ele não quer. A minha mãe não quer ouvir falar também. Mas fiquei ali conversando com ele. Bom, não parei ali. Continuei amigo. E eu tinha muitos amigos na USP, certo? Muitos, inclusive amigos da área de geografia, amigos da área de história também, entende? Bom, aí o tempo rolou, tomei mais algumas caipirinhas com o Wilson, bati bola mais com o Wilson, até que um dia ele falou, eu não resisto, eu sabia. Mesquita, eu falei com meu pai, ele vai te ouvir, mas saiba você que ele não gosta de jornalista, mas eu já fiz a cabeça dele, entendeu? Então você entra de mansinho, não vai de vez não, não vai de vez porque você se machuca. A minha mãe nem pense. Eu falei, mas por que, Wilson? Eu não estou entendendo, eles são uma história, aí vem com aquela mesma história de sempre, né? História do Brasil, uma página importante, tá, e vai, conversa. E lá vou eu, na Zona Norte, para casa, num sábado, para casa do Zé Sereno e da Sila. Quando eu entrei lá, aquele cara carrancudo, te olhava assim de lado. Aí, de cara, ele já falou, não gosto de jornalista, vocês mentem, vocês são mentirosos. Eu falei, mas seu Zé Ribeiro, o que é isso? Eu sou um jornalista diferente, sou amigo do seu filho, o que é isso? A gente conversa, eu não acho isso, porque, não, isso é um assunto que... Eu falei, tá bom, então vamos falar de futebol. Eu não gosto de futebol, não sei o que mais. Bom, aí conversa vai. Eu me lembrei de um programa que eu tinha feito com o Luiz Gonzaga, que era meu amigo na época, um cara que eu gostava muito, apesar de na época ter tido problemas porque tinha amizade com militares e os caras começaram a criar problema para ele. E eu conversei com eles algumas vezes. Aí eu falei, Zé Sereno, você gosta do baião, você gosta de música. Aí Lulu deu uma risadinha, né? Como que você não sabe nada. Você sabe de quem eu sou amigo? Ele falou, não, do Luiz Gonzaga. Ele é meu amor. Aí ele ficou mais, do Luiz Gonzaga? Sim. Sou amigo, já almocei várias vezes com ele, já fiz reportagem com ele. Um cara muito legal. Aí e foi entrando no assunto aqui, e conversa. Aí falei, me diga uma coisa, você dança? Ele falou, um pouco, né? Já dancei mais, eu sei. É assim mesmo, né? Nos bailes, com baião, com sanfona, tem que ser fora, no mato, Aí você já veio me falar desse assunto. Eu digo, mas eu sei que eles faziam isso. E vocês também, você não vai dizer que nunca dançou naqueles bailes lá, opa. E aí a conversa foi amenizando. Aí o Wilson chegou e falou, pai, o Mesquita é nosso amigo, abre o jogo. Ele já sabe que você é cangaceiro, já sabe tudo. Nessa altura, a Sila que estava assim, a 3 metros da gente, só olhando assim de leve, se mudou lá para o fundo. E não quis conversar com a gente. Mas o assunto fui levando, fui conversando, fui botando minhoca na cabeça dele, não. Eu fui colocando coisas na cabeça dele. E ele chegou e disse, olha,
Eu fui cangaceiro, eu era da família de Grácia, e os meus irmãos, meus primos, tá, todo mundo, uma perseguição danada, e ali, né, não tinha saída. Se você não entra, você morre. E não sei, aí começou a falar. Aí eu falei, mas que maravilha. Mas você sabe de uma coisa? Você sabe que tem outros cangaceiros aqui, ex-cangaceiros aqui? Eu não sei, nem quero saber. E tem raiva de quem sabe. Eu digo, então você tem raiva de mim? Porque eu sei que tem. Aí ele riu, a conversa estava mais animada, quando de repente a Sila resolve chegar na sala. Vocês ainda estão falando desse assunto? Eu falei, Sila, Hilda, não era Sila, era Hilda. Dona Hilda, que isto aí. Aí comecei todo um trabalho em cima dela, e foi. Olha, levou tempo. E com a ajuda do Wilson. No fim, eles aceitaram o jogo. Aí eu falei, eu vou fazer um encontro. Aí eu falei, vocês precisam conhecer a Data, a Rosa Maria, o Saracura, o Zé Sereno, o Labareda, o Sabiá, e etc. E fomos falando de nomes, daí eles conheciam esses nomes naturalmente, né? Bom, a história ficou fechada ali, porque em seguida nós sabíamos já que existia um cangaceiro que morava em Itaquaquecetuba. E fomos para Itaquaquecetuba procurar o balão. O balão foi mais fácil. Foi mais fácil porque nós demos sorte. Porque a gente estava girando para cá, girando para lá, girando para cá, até que entramos num boteco lá, perguntando ao seu Guilherme Alves, Guilherme, é um poceiro, a gente sabia disso, é um poceiro, eu já sei quem é. Aí eu falei, mas ele é cangaceiro, sabia? Como? O Guigui? Cangaceiro, foi. Aí lá vai a conversa, mas eu vou levar vocês lá. Aí nos levou lá para casa do balão. Aí começou. Aí o balão foi fácil, não teve conversa, já abriu o jogo, vocês sabem. Aí eu já mostrou um punhal e falou: esse punhal aqui é o Zé Ludovico, tristeza, alegria de pobre, tristeza de rico, onde ele põe a mão, não põe o bico. Aí, o cara era o peitudo, né? Ele tinha o nome de balão, porque ele era assim, tinha peito de pombo, Mas foi super. Aí falamos, balão, você sabe quem a gente encontrou aqui em São Paulo? Acílio Zé Sereno. Putz, ele ficou na maior felicidade, queria ver. Eu falei, calma, nós vamos fazer. Porque nós tínhamos que buscar quem? E a Sila já disse que ia buscar o irmão marinheiro, que estava em Minas. Bom, e foi aumentando. Receber com Dadá, Saracura, Labareda, Marinheiro, Sila, Zé Sereno e Balão, 8. Precisava de criança. Aí foi difícil. 4 meses quase ficamos no bairro do Sacomã procurando um verdureiro que se chamava João. Daria para achar? Eu acho que não. Quando fomos no Ceasa procurar João, que te vendia verdura, o cara falou, aqui tem uns 30, João. Não, mas o apelido dele é criança. Não sei. Fui para lá, correndo para lá. 2 vezes por semana no Sacomã, ficava nas esquinas procurando tudo quanto é verdureiro. Até que um dia, tem aquele dia, né? Eu vi um bichinho, não devia ter 1,60 m, não devia, pequeno assim, franzino, tá? Carregando a carroça era maior do que ele, cheio de verdura. Eu ainda falei para a Cristina, mas escuta, cara não é cangaceiro? Não pode ser, olha só. Aí ela falou, qual é o apelido dele? Eu falei, criança, né? Então, não pode ser. Vamos lá, já falamos. E fui em direção a ele. Quando chegamos lá, perguntando de verdura, começamos a conversar, etc. Aí, ele disse, verdura, eu olhei para ele e falei, me diga uma coisa, você não é o criança? Ele virou assim, quem é o senhor para me chamar por esse nome? Opa, é ele.
Aí eu falei, ô criança, nós já conhecemos, você foi cangaceiro de Lampião, porque naquela época também falava cangaceiro de Lampião era tudo, a gente não sabia dessas histórias de subgrupo, etc., que depois, com o tempo, nós fomos abrindo todo o jogo e conhecendo um monte de coisa. Mas aí, o criança começou a correr com aquela carroça lá, para um lado e a gente correndo atrás, ficou aquela loucura, para aqui, vamos começar. E ele não queria saber, ia subindo, tá. Aí um cara tinha uma venda, uma mercearia, o cara me chamou e disse, meu amigo, o que é? O que é que está acontecendo com o seu Vitor? Eu falei, como? O seu Vitor é um homem bom, ele fez alguma besteira com vocês? Ele vendeu alguma fruta podre, alguma coisa? Eu falei, não. Quer dizer que o nome dele é Vitor? O nome dele é Vitor. Rapaz, esse cara foi cangaceiro do Lampião. O cara falou, como? Foi. Como é que era o nome? O nome dele era criança no cangaço. O seu Vitor. Eu falei, o nome dele não é Vitor, não. Ele deve ter mudado. O criança já estava a 1 quilômetro lá na frente. E a gente parado ali na mercearia. Eu falei, vocês sabem onde é que ele mora? Ele falou, tá vendo aquele córrego ali, ó? Naquele córrego, a 4ª casa do lado esquerdo é a dele. Aí eu falei, então é lá. Aí nós fomos lá para a casa do criança. Aí encontramos 2 moças, que hoje eu sei o nome dela, a da Wilza e a Vicentina. Vicentina. Aí começamos a conversar com ela, que a gente estava fazendo uma pesquisa do bairro para ver quais eram os problemas do bairro, porque a gente não queria entrar direto no assunto, naturalmente, né? E ela começaram a falar, não, porque o bairro aqui é esse córrego é muito sujo, precisava limpar, não sei o que mais. Nós somos a televisão, tá? Aí, a televisão sempre empolga essa gente, né, toda. Aí, ela falou, aí eu falei assim, mas escuta, fugindo um pouco desse assunto aqui, vocês gostam de história do Brasil? Gostamos, mas não tem nada a ver com o córrego, né? Não, é que nós estamos fazendo uma pesquisa também sobre um assunto chamado cangaço. Aí o assunto começou a ser, aí eu comecei a ficar cangaço. Ela falou, não sei o que é cangaço. Aí Lampião, aquele assassino, aquele bandido, tá? Eu falei, que bandido? Nada. Lampião é uma pessoa importante. Daí começamos a florear, até que chegamos ao momento em que falamos para ela, olha, me diga uma coisa. Ela já estava mais entusiasmada também com o assunto. Se eu dissesse que seu pai foi cangaceiro, ela, como? Ele foi cangaceiro. Mas isso é importante, até porque nós vamos levar para a televisão, vocês vão participar na televisão também de programas com ele, tá? E ele falou, mas nunca meu pai falou isso. Daqui a pouco chegou Dona Ana, a mãe. O que vocês estão falando aí? Aí eu falei, não, dona Ana, o problema é o seguinte, é que seu marido foi cangaceiro de Lampião. Mas como? Foi. Meu amigo, nós estamos casados há mais de 20 anos. E ele nunca falou isso. Não, ele falou porque certamente ele fica com vergonha de falar do assunto, porque as pessoas não sabem da importância que é o cangaço, dona Ana. É muito importante. A vida, olha, você não imagina. Por isso é que ele não fala. Mas o cangaço é uma coisa. Aí ela falou, não é possível. Não é possível. Vamos fazer o seguinte, vocês conversam com ele hoje, certo? E nós vamos voltar aqui amanhã para conversar todo mundo junto. Bom, o criança depois me contou que aquela noite foi a noite mais desesperada da vida dele. Mas, ao mesmo tempo, as filhas dele me contaram depois também que o pai, elas sentiam alguma coisa que o pai tinha, mas não sabiam o que era. Depois que o jogo, porque à noite eles abriram o jogo, falaram com ele terminou chorando, desesperado, mas abriu o jogo e falou. E contou a verdade. Elas falaram
foi um peso que ele tirou dele. E ao tirar o peso dele, ele começou a ser um cara muito mais legal, foi um pai muito mais divertido, muito mais interessante, entende? Ele tinha aquele peso. E nós começamos a descobrir também que o cangaço não era aquela desgraça toda que se falava ou que se dizia. E lógico, me encontrei com elas recentemente aqui, e elas me contaram, voltaram a contar essa história, né? Eu vou, nos meus vídeos, eu vou contar mais a história delas, certo? Inclusive com gravações. Mas elas ficaram empolgadas. Agora, eu perguntei para ela, eu tenho orgulho de meu pai ter sido cangaceiro, sim. Com a maior alegria. Isso tudo, eu estou chegando... Bom, a partir daí, nós fizemos muitos encontros entre eles, foi festa, foi alegria. Depois teve o lançamento do livro da Cristina Mata Machado, que era Tática de Guerra do Cangaceiro, onde todos eles estiveram presentes. Eu consegui, com a Varig, patrocinar as passagens para ele, para o pássaro grande, como eu chamava o balão. Eu não ando nesse pássaro grande com medo. Eu falei, cangaceiro tem medo de viajar de avião, pá? Bom, foi tudo uma brincadeira muito grande. Aí encontramos Volta Seca no Rio. E o Volta Seca era o único que estava, aliás, sempre exposto, já há muito tempo exposto. Mas era um cara divertido também. Enfim, juntamos todo esse pessoal no lançamento do livro em São Paulo, depois lançamento do Rio, no Rio, lançamento do livro no Rio, e ao mesmo tempo abriram-se as portas da esperança, como diria o velho Silvio Santos. Abriram-se as portas pelo cangaço. Porque aí o assessor de imprensa, que no caso seria eu, né? É lógico, me encontrei com os amigos, tinha muitos amigos, e sempre passava para eles as informações, mas sempre mostrando esse lado, o lado que deveria ser conservado, a importância do cangaço, o cenário que o cangaço existiu, enfim, mudou. Mudou, o cinema começou a pensar, a olhar para o cangaço não como eles estavam olhando, os jornais também, a televisão, ou entrevista para aqui, para ali, para acolá. E, para mim, foi um divisor de águas. E devemos isso também à dona Cristina Mata Machado, que foi uma pioneira. A ideia de fazer isso foi dela. Lógico que a realização foi nossa e eu tive, sim, uma grande participação nisso, porque era jornalista e eu tinha os acessos naturais. A história é essa, bem contada aqui nesse canal maravilhoso que é o Cangaço na Literatura. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse dia, comemorando junto com o meu amigo Robério Santos, que tem o sobrenome do meu time de futebol de coração, que é o Santos, entendeu? E estando com vocês aqui, tá bom? Um grande abraço a todos, espero ter contribuído com as informações necessárias. Olá, meus amigos do Cangaço na Literatura, sou eu, Tímio Carvalho, e hoje eu quero trazer um pouquinho sobre a minha participação, falar um pouquinho sobre a minha participação aqui no primeiro simpósio do Cangaço na Literatura, inclusive 4 anos do Cangaço na Literatura, que eu sou muito fã, acompanho o Robério há muitos anos, inclusive hoje, dia 18, a minha participação, justamente o dia em que comemoramos aí 4 anos de canal, né, Robério e todos vocês que nos acompanham, obrigado pelo carinho. Hoje eu vou fazer aqui uma participação falando um pouquinho sobre o cinema, sobre mim, sobre as produções que possivelmente viemos a fazer agora no ano de 2021. A coisa está bem engajada, a coisa está bem centralizada, o entendimento entre a equipe, entre Robério, Nininho e todos aí, nós estamos afinados. E eu queria começar, antes de tudo, falando sobre as dificuldades que nós temos, nós produtores independentes, temos ao realizar os nossos sonhos, os nossos desejos no audiovisual. Primeiro, a grande dificuldade que hoje eu acredito que não só eu, mas como os demais produtores enfrentam, é a possibilidade de você ter verba para poder produzir aquilo que você gosta. O cinema é muito caro e a gente que faz cinema com o coração sabe disso.
E eu não vou, por exemplo, esperar 10, 20 anos, porque não sei se vou viver até lá, e ninguém sabe até quando iremos viver, para poder angariar uma verba do governo, através de incentivos fiscais ou até mesmo dessas leis audiovisuais que existem no país, que pelo menos para mim nunca funcionou. Já fiz projetos, foram aprovados e não funciona. Talvez uma deficiência minha ou mesmo até uma deficiência do próprio sistema. Eu não vou esperar esse tempo, queremos produzir com o que temos. E eu tenho certeza que isso vai ser uma realidade, não um sonho, mas sim uma realidade. Porque o que eu fiz até hoje no cinema, muito embora lá em 89, quando eu fiz o filme A Noite do Terror, e outras produções que eu fiz, inclusive já vou mostrar para você um videozinho do jornalista Fernando, que ele fala um pouquinho sobre a minha história, ele compactou muito bem isso, até melhor do que eu, que ele fez uma pesquisa e ele mostrou isso de uma forma bem clara, o que representa essa minha história no cinema. Estamos produzindo. Eu acredito que esse ano de 2021 vai ser um boom nas nossas produções, porque apesar de todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, do coronavírus, as produções pararam, mas nada disso faz com que possamos enfraquecer o nosso pensamento em relação a estas produções. Eu tenho certeza que 2021, nós estamos agora praticamente no mês de maio, mas que 2021 vai ser um ano promissor, um ano em que nós estamos engajados com um só pensamento em fazer as produções. Comecei em 89, depois fui para 93, 97. Eu não estou dando aqui o nome dos filmes porque você vai assistir daqui a pouquinho um vídeo das pessoas falando sobre isso. Eu quero que você assista agora esse vídeo e depois nós voltamos a falar sobre as produções e a produção também do Cangaço na Literatura, que é a nossa pretensão para esse ano de 2021. Daqui a pouco. Eutímio Carvalho tem 55 anos de idade e é natural da cidade de Cícero Dantas, a 300 quilômetros de Salvador, na Bahia. Em 1989, Eutímio começa a trabalhar com cinema. Com pouco dinheiro, mas com muita vontade, criatividade e uma câmera VHS, aos 23 anos, Eutímio lança o primeiro filme, A Noite do Terror. A história criada por Eutímio foi interpretada por atores amadores, que ele teve condições de contratar. A produção foi exibida em um galpão e fez sucesso na cidade. Em 1997, Eutímio lançou o filme A Maldição de Cíntia, que conta a história de uma mulher que odeia a vida, só pensa em riqueza e faz um pacto com as forças das trevas num terreiro de Umbanda. Mata a própria mãe, tenta matar a irmã e acaba morrendo ao cair de uma escada depois de lutar com o irmão. Cíntia retorna da morte em forma de demônio para uma vingança terrível. Este filme também fez muito sucesso e por isso Eutímio lançou A Maldição de Cíntia 2, O Retorno. Você me trouxe de volta. Vou te levar comigo. Todos os reis. Em 1999, Eutímio lançou o filme Bravios do Sertão, que conta a história real de um filho de Cícero Dantas que enfrenta um bando de jagunços. Com estas produções, Eutímio de Carvalho ficou conhecido como Zé do Caixão do Sertão, uma referência a José Mujica Marins, cineasta morto em 2020, considerado pai do terror no Brasil. Com 20 anos de experiência, em 2007, Eutímio lançou o maior sucesso da carreira, o curta-metragem Lenda da Lagoa Vermelha. Neste filme, Eutímio é diretor, roteirista e ator. Ele interpreta o protagonista Chico, que junto do irmão sai para caçar no sertão baiano, sem levar em conta o aviso da mãe sobre uma lenda da região que diz que não se deve caçar no mês de agosto. No caminho, eles se perdem. Começa ali a trama do filme, uma luta pela sobrevivência. O modo que tá limpando essa espingarda, Matheus? Oxe, vou caçar, mãe. Nós vamos matar uns codornas. Esqueceram que tá domingo, nós saímos pra caçar? É mesmo. Mas nós não estamos meio de agosto, Chico. Sim. E daí? Esse é o mês que não se deve caçar, meus filhos. Oxe, é por quê? Agosto
É um mês amaldiçoado. Muita gente morre nessa época. Este filme ganhou mais de 50 prêmios em festivais de cinema independente no Brasil, Portugal, Suécia e Holanda. Portanto, esse foi um pequeno vídeo demonstrando aí um pouco do meu trabalho, do que eu fiz no cinema, os prêmios que eu ganhei, tudo isso de uma forma independente. O pouquíssimo patrocínio que nós tivemos mal deu para viajar, para ir representar a Bahia em outros estados. E para você que está produzindo, vale esse incentivo de querer sempre produzir. Isso é para quem gosta, para quem ama, porque eu poderia muito bem estar tranquilo aqui, vivendo com o meu trabalho, sem produzir nada. Mas a questão do filme, da arte, do audiovisual, de você produzir algo cinematográfico, está na alma. Então você não consegue se afastar disso, por mais que você consiga engajar em outros segmentos. Né? Se você seja um profissional em outra área, sempre meu pensamento foi elevado ao cinema. Em relação aos filmes para este ano de 2021, eu tenho certeza que nós já estamos produzindo. Inclusive, eu estou gravando hoje é domingo. No próximo semana estaremos rodando aí um seriado, inclusive vai ter até participação, quero convidar até o Roberto, que ele já foi convidado, ele vai participar, tá, bem junto com o Nininho, a gente vai fazer uma produção, vamos ver o que é que vai dar. Conseguimos vários equipamentos profissionais para poder fazer esse seriado, é um seriado no meu segmento, que é a linha de suspense, a linha de terror, uma linha de mistério, e nós vamos fazer isso já semana que vem. Paralelo a isso, nós estamos também tentando produzir ainda para esse ano, né? O Roberto está me acompanhando aí, tenho certeza que não vai me deixar mentir, fazer um projeto para o Cangaço, que é muito bom. Inclusive, quando eu comecei a assistir os primeiros vídeos do Cangaço na literatura, teve uma cena, Roberto, que eu vou lembrar rapidamente em poucas palavras. Eu vi você estava gravando com o Nininho, você disse, olha aqui onde morou Zé Vaqueiro, que traiu e foi morto aqui. E aquela história do Zé Vaqueiro, gente, não sei nem qual é o vídeo, ele até me mandou, e eu ainda cheguei a fazer um rascunho do roteiro, que ele diz, olha que viagem, foi essas palavras que ele disse, olha que viagem, isso aqui dava um filme, me acendeu a lâmpada, eu digo, poxa, eu podia entrar em contato com o Robério, mas não conhecia até então, eu digo, não conheço ele, não sei de onde é, comecei a pesquisar, falei, será que dá certo? E acabou encontrando o Robério. E aquilo que eu achava impossível, a gente conseguiu unir, que é fazer a amizade, o respeito, o entendimento e, acima de tudo, unir tudo isso para a gente tentar produzir. É isso que nós vamos fazer agora em 2021. Eu espero contar com o Roberto, com o Nininho, com todos que quiserem abraçar a causa. Enfim, o cinema independente é isso, é união. Ou a gente faz dessa forma, ou então nós ficaremos mais velhos e não vamos produzir nada, por mais equipamentos que você tenha, por mais vontade que você tenha. Se você não tiver união, se você não arrumar parceiros para fazer parte daquilo que você gosta de fazer, que você faz com o coração, você não vai sair e nem vai dar o primeiro passo para concluir qualquer trabalho. Importante, dar o primeiro passo e acreditar sempre. As dificuldades são muito grandes, são enormes, mas você tem que ter, acima de tudo, a consciência de que o produto final vai superar tudo isso. É nessa linha que nós vamos seguir, já para o ano de 2021, nessa área de cinema, dentro da modalidade que eu faço, que eu tenho muitos roteiros prontos, você mesmo viu alguns que eu acabei mencionando no vídeo aí, e tenho também outras pretensões de parcerias, de novas amizades sinceras, que realmente amem, porque te digo de toda convicção, eu nunca ganhei dinheiro com cinema, essa é a grande realidade. Gostaria muito de ter vivido, de ter abraçado, de ter dormido e acordado com a câmera em um projeto de cinema. Mas, infelizmente, nunca isso aconteceu. Estou abraçando isso agora porque é um desejo, é um amor à arte e tenho certeza que isso está sendo compartilhado e compactuado com os amigos que gostam da arte. Aqui onde eu moro, que é a cidade de Cícero Dantas, da Bahia, bem próximo, divisa aqui com Poço Verde, divisa aqui com Paripiranga, que depois já vem Sergipe, Simão Dias, nunca encontrei parceiros para poder apoiar e abraçar as ideias. Os meus conterrâneos participaram dos filmes que fizeram, mas cada um seguiu o seu caminho, ninguém seguiu na linha do audiovisual, ninguém, a não ser eu que continuo com 55 anos e continuo acreditando nos meus sonhos e nos meus objetivos. Eu tenho certeza, se eu lutar para isso, com as parcerias, com as amizades, com pessoas sinceras que de coração querem abraçar os projetos, isso vai dar certo.
É evidente que vai ter aqueles atravessadores que não têm compromisso com a causa, mas nós temos e vamos realizar o número possível de filmes que vamos filmar aí agora esse ano de 2021, esse ano de 2021, e vamos ver se a gente realmente possa mostrar para você um produto de qualidade. No mais, agradecer a todos, ao meu amigo Roberto, agradecer a Nininha, o pessoal que está participando, a você que está me acompanhando nesse momento, nesse primeiro simpósio, né, dos 4 anos do Cangaço da Literatura, que para mim foi maravilhoso conhecer o Roberto, foi muito produtivo. Todo dia que a gente conhece uma pessoa com a cultura, com conhecimento, com talento e com, acima de tudo, o conhecimento histórico do cangaço como um todo. Não fala aqui só de Lampião, muita gente confunde, cangaço, Lampião, cangaço, Maria Bonita, não. Cangaço tem toda a história em volta de Lampião, de Maria Bonita, tem uma história muito profunda além disso, nós conhecemos muito bem e eu aprofundei esse conhecimento através das histórias gravadas pelo Robério e através disso conheci pessoalmente que esteve aqui e agora eu acho que é o primeiro momento para os grandes encontros e para as grandes produções saírem. Um forte abraço, fique com Deus, tem muita gente que vai participar e nós iremos acompanhar com vocês. Forte abraço e a gente se vê em outra oportunidade. Rapaz, muita coisa foi apresentada hoje para vocês, né? Espero que vocês estejam gostando. Tivemos ontem, hoje o segundo dia e dia do aniversário e vamos sortear um livro incrível. Já que nós tivemos aqui o Humberto Mesquita, né, diretamente lá de Paris, nós teremos a francesa Elise Jasmin, o Jasmin, como chamam, com Lampião Senhor do Sertão, hoje sorteando para vocês, né? Vocês estão querendo ganhar? Ontem foi Heróis e Bandidos Gustavo Barroso, primeira edição. Hoje nós teremos esse aqui. Como participar? Vou deixar aqui no comentário fixado e você vai colocar seu nome completo e de onde você é. E aí em breve estaremos divulgando a lista dos vencedores dos livros. Valeu? Corra lá, concorre ontem. Ainda dá tempo de concorrer ontem, porque não foi sorteado ontem, ainda não vamos sortear depois. Então dá tempo, corre lá no programa de ontem, que está aqui na descrição e deixa também seu recado. Quem sabe você ganha os 2, né? Valeu, gente, e até amanhã para o nosso terceiro dia de simpósio do Cangaço na Literatura, comemorando os 4 anos de existência do canal. Valeu, gente. Tchau.